Então agora vamos falar de inteligência emocional. Olha que tema legal, gente. Em meio à correria do dia a dia, onde o estresse parece não ter fim, né? É fácil a gente perder o controle das nossas emoções, não é mesmo? Mas e se nós pudéssemos encontrar, vamos dizer assim, um equilíbrio perfeito, né? Entre mente e o coração. Encontrar o que a gente chama de paz interior. A inteligência emocional é uma das alternativas para manter a nossa rotina com tranquilidade e também com muita sabedoria. E para nos explicar como nos manter calmos, aqui comigo a nossa maravilhosa palestrante e instrutora comportamental, a Marisa Matos. Boa tarde, Marisa, tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia. Tudo ótimo. Melhor agora aqui conversando com você sobre esse assunto maravilhoso. Perfeito, minha linda. Prazer é todo nosso. Me conta, qual que é o impacto da inteligência emocional no nosso dia a dia, minha amiga? Impacto de você conseguir se comunicar de forma mais assertiva com as pessoas. Não vou dizer que nós vamos evitar os conflitos. E eu sempre costumo dizer, conflitos são bons, desde que sejam de ideias e de opiniões divergentes. Ok, o que não dá pra gente deixar evoluir um conflito para um confronto, onde eu quero ter razão e você também. Então esse é o primeiro impacto. Eu consigo, com a minha comunicação, me fazer entender na minha intencionalidade daquilo que realmente eu quis dizer e você entender de forma a que a gente não leve para um confronto. Esse é um primeiro pilar. Então, a nossa comunicação é evitar os conflitos para que eles não evoluam no confronto e assim a gente tem relacionamentos mais saudáveis. Mas e como que a gente faz tudo isso? Porque em casa a pessoa deve estar falando assim, nossa, Patrícia, lindo, eu também quero ter essa inteligência emocional, mas e agora? Tem uma receita de bolo, né? Uma receita como o nosso arroz doce, um passo a passo que a gente deve seguir para alcançar isso que você acabou de falar pra gente, Marisa? Tem um passo a passo, mas não é tão simples como não que eu esteja dizendo assim, negligenciando a receita do arroz doce ali, mas não é tão fácil porque depende muito de você gerenciar as suas emoções naquele momento que você quer brigar, que você quer gritar e que você quer falar e não quer ouvir o outro. Eis a questão da inteligência emocional. Então, o primeiro passo para a gente gerenciar isso é ativar a nossa escuta ativa, que é diferente de ouvir. Eu sempre falo assim, ouvir qualquer pessoa que não tenha um problema de audição, ela vai ouvir, mas escutar genuinamente o outro, ouvir para compreender e não para responder. Esse é o primeiro passo. E para a gente conseguir ativar essa nossa escuta ativa, eu preciso eliminar o tal do ego. Aquele ego, aquela criança mimada que está ali dentro, que quer ter razão, que quer bater o pé porque não está conseguindo o que quer. Então, primeiro passo, elimina o ego da sua vida para você imergir nesse exercício de escuta. Porque quando eu escuto você melhor, eu consigo compreender o que você está dizendo e depois eu responderei com base em argumentos e não achismos. Entendi, mas daí essa questão, por exemplo, da raiva, né? Dos sentimentos, que a gente chama de sentimentos ruins. Não sei se a gente pode classificar assim, porque a gente passa por situações em que você, né? E você sente aquela, você não consegue, não vou sentir raiva. Não, decidi que não vou. Não é bem assim. Não funciona bem assim, não vou sentir. A gente sente. Sente. E daí, como que eu faço para gerenciar esse sentimento? Tá, vamos lá para os pilares da inteligência emocional. Tá. Não tem como eliminar as emoções e elas precisam estar conosco. A gente precisa do medo, não precisa? Você precisa do medo para não ir lá colocar o dedinho no fogo. Pronto, tenho medo, vou me queimar. Nós precisamos de todas as emoções. E eu não classificaria elas como ruins. O ruim é o que a gente faz com elas. Isso. Pronto, esse gerenciamento. Então vamos lá, pilares da inteligência emocional. Primeiro, autoconsciência. Quais emoções eu transmito com as minhas falas? Com os meus gestos. Muitas vezes eu estou falando aqui, acho que estou pleníssima falando, mas a minha linguagem não verbal, ela está comunicando raiva, está comunicando frustração, está comunicando insegurança, medo. Então, que emoções eu estou transmitindo, tanto na minha fala, quanto na minha linguagem não verbal? Aquilo que eu não digo, mas estou comunicando. Primeiro pilar, autoconsciência. Depois, automotivação. Entendi quais são as emoções que eu estou transmitindo, de que forma que eu vou usar isso? Até a raiva. Eu posso usar aquela raiva de não me controlar e passar a me gerenciar para conseguir controlar. Vou dar um exemplo meu mesmo. Quando eu não conseguia ter essa inteligência emocional, me comunicar de forma assertiva, ficava com muita raiva porque eu chorava. Toda vez que eu estava com raiva, eu queria falar para a pessoa e eu chorava. E eu sentia que era uma vulnerabilidade minha e eu não passava a credibilidade quando eu estava falando. Então eu falava, por que eu choro quando eu não consigo falar com as pessoas? Eu quero falar, mas eu estou chorando. Então por que acontecia isso? Porque eu não falava no momento que acontecia. Eu guardava.
guardava, então aquilo estava sobrecarregado, né? Estava explodindo de emoções e é claro que eu não conseguia gerenciar. Então eu passei aconteceu algo, eu já vou falar nesse primeiro momento, para não guardar e eu conseguir falar muito mais assertivamente para a pessoa, expor aquilo que eu não gostei, colocar limites e sem chorar. E deu muito certo, tá? Depois desses 2 pilares, aí vem a empatia, que é eu entender assim, eu estou bem, eu estou com as minhas emoções perfeitas, mas a Patrícia não tá. Tô vendo que ela tá nervosa, tô vendo que ela tá com raiva de mim por alguma situação. Então não é o momento de eu conversar. Não é o momento da gente ter essa conversa, né? E me retiro. E o último, assim, é gerenciar tanto as minhas emoções e as suas. Se eu estou bem, ok, posso ouvir, não vou sair do controle, ouço. Não estou bem também, me retiro. Conversa num outro momento, tá? Então, aí é o relacionamento interpessoal. Pronto. A gente tem os pilares, mas, claro, depende de cada um de colocar em prática. E é todo dia. Isso vamos fazer um exercício diário, né? Para que isso vá acontecer. Então não é do dia para noite também. Não. Em relação ao estresse e à ansiedade, né? Que é algo que está muito presente, né? Nos nossos dias. Como que a gente pode gerenciar isso também, Marisa? Você precisa ter autoconsciência aliada com o autoconhecimento, né? O que está me causando esse estresse? O que está me tirando do sério? Onde eu preciso colocar uma vírgula e um ponto final nas relações, naquilo que me incomoda? Nós já sabemos pelas pesquisas, eu trabalho muito com a área médica também, todos eles são muito incisivos, né, naquilo de falar assim, todas as doenças são do emocional. Tudo aquilo que você não fala, que você não expõe, vai virar doença. É a mesma coisa que o teu corpo falasse assim, agora tu vai cuidar. Tu não tá falando, mas agora eu vou transformar numa doença, numa dor de estômago, que você vai ter que ir pro médico para cuidar. Então a gente precisa entender o que tá me tirando sério. Por que eu ajo dessa forma? Por que fulana me irrita? Por que tal comportamento de outra pessoa me tira do sério? Quais são os meus gatilhos? Né? Primeiro eu preciso conhecer esse ambiente, o cenário, as pessoas, e isso é olhando para mim, porque sempre a resposta é comigo. O que eu preciso mudar com relação ao outro, porque o outro não vai mudar. Quem tem que mudar e gerenciar sou eu. E geralmente a gente quer o quê? Que o outro mude, né? Geralmente sim. a gente projeta no outro e quer que o outro faça as coisas e tal. Sendo que a mudança começa por nós mesmos. Sim, Olha sempre. que maravilha. Sempre sou eu. O Leandro Carnal, ele sempre fala isso. A gente não tem o poder de mudar a outra pessoa, nós temos o poder de piorar as outras pessoas. É uma verdade. Agora eu tenho o poder de mudar a mim mesmo, porque é sobre mim. O que eu penso, como eu sinto, o que eu falo, entre o pensar, o gerenciar é que esse sentimento que você sentiu. E falar tem um grande caminho aí para ser assertivo e gerenciar as suas emoções. Perfeito. É que tema gostoso de conversar, né, gente? De Dava para falar. ficar aqui a tarde Dava toda. pra nós pegar um Pegar um negócio do arroz doce e entendeu? ficar ali, ó, comendo e Um discutindo. chimarrão e tudo mais e conversavam bastante, viu? Mas muitíssimo obrigada, viu, Marisa, pela presença. Passa seu Instagram, que eu sei que tem bastante conteúdo enriquecedor por lá também. @Marisa com Z Comunicação. Marisa com Z, hein? Perfeito, então. Até uma próxima, minha linda. Excelente final de semana. Obrigada, igualmente.